Começando mais um Mi Casa, e você que tá aí em mais um episódio e não tá vendo o Cassião, você deve estar pensando, os caras mandaram ele embora mesmo. Realmente foi demitido. Realmente foi demitido. Mas fica tranquilo, gente. Hoje a gente tá com um cara aqui, velho, que promete revolucionar o mercado da construção. Exato. Mas de uma maneira assim que... Puta, não sei nem explicar. A gente fala que tudo no mercado imobiliário demora mais pra chegar, né? Só que tá chegando. Tá chegando? Tá chegando. A gente sofre pra trazer as coisas, mas a gente consegue trazer. E hoje a gente trouxe um cara aqui hoje que ele tá querendo fazer... Tá querendo não. Tá fazendo, já tá rodando o iFood do mercado imobiliário. Pra Cara, você comprar reforma, casa pronta, ambiente... Cara, você já imaginou você entrar num site, achar uma referência que você gosta, escolher o tamanho em PM ou G e você aperta um botão, tá lá a sua casa pronta? Olha, de verdade... Quando eu olhei isso aí, eu já criei várias objeções na minha cabeça e eu tenho várias perguntas que eu quero fazer pro Thiago, porque se você fala pra alguém que é do ramo que dá pra fazer isso, qualquer pessoa já vira pra você e fala, não dá. Você é maluco. Exatamente. Então, seja bem-vindo hoje, Thiago Rocha, CEO da Oca Grupo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga trocar aqui bastante informação, bastante conteúdo. E eu contar um pouquinho para vocês. É uma proposta desafiadora, é um produto novo, né, num mercado, num segmento que precisa de tecnologia, precisa de inovação. E a gente está tentando e está conseguindo aí a bons passos dar uma revolucionada. Então, contar um pouquinho para vocês aí a proposta da Oca e o que a gente pensa dessa inovação. Até para o pessoal entender do que se trata realmente. Porque a gente fala, iFood de reforma, construção, fica até confuso. Porque quem nunca viu não consegue nem imaginar como que seria um negócio desse. Você pode resumir um pouco o que é a Oca e qual é essa proposta inovadora que vocês estão trazendo? Sim, boa. Vou contar um pouquinho onde começou, onde nasceu a ideia da Oca, né? Eu sou arquiteto de formação, meus dois sócios, o Felipe e o Vicente, são engenheiros. E mesmo sendo arquiteto, desde o comecinho ali da minha carreira como estagiário, eu já comecei numa construtora, trabalhando, fazendo obra, atuei muito pouco na área de fato sentar e projetar no AutoCAD um projeto de arquitetura, né? Uhum. E aí desde lá de cedo eu conheço muito bem, assim, e venho percebendo as dores desse mercado, né? As dores que o cliente, geralmente de construção, aquele cliente que quer projetar uma reforma ou que ele quer construir, quais são as dores que ele tem, né? Eu conheço, assim, aí ao longo desse percurso que a gente veio passando ali em algumas empresas, eu fui cada vez mais percebendo que é um mercado que tem muitas dores, né? É um mercado que a complexidade começa, geralmente, no início, o cliente ele tem uma ideia de reformar um banheiro, por exemplo, né? E aí essa complexidade começa, quem eu procuro? Né? É o arquiteto? É o engenheiro? É o pedreiro. É o Aqui no Brasil é o pedreiro, velho. Não é o arquiteto, eu te garanto. Exatamente, é o pedreiro. Aí pede indicação pro síndico, né? Deixa eu pedir uma indicação pro porteiro do prédio. Tem algum pedreiro que já reformou algum ambiente aqui, algum apartamento? Então essa complexidade começa desde o comecinho. Quem é o profissional que eu procuro? Beleza, encontrei o profissional, aí tem o orçamento, depois eu tenho que ir no home center comprar o material, depois eu tenho que esperar 1 mês e meio, geralmente 30 dias, 45 dias para fazer o meu projeto, e aí eu vou comprar material, aí eu contrato a mão de obra, aí eu começo a pagar o profissional e as dores de cabeça já começaram e nem sequer começou a obra ainda, né? Total. Nem sequer começou a obra, e aí... A pessoa nem se dá conta do tanto de problema que ela tem, né? Ela vai descobrindo no meio do caminho. No meio do caminho, é fragmentado, né? O arquiteto, o construtor, é o pedreiro, é o meio de pagamento, é o home center para comprar o material, então assim, é fragmentado, então essa complexidade é imensa, e percebendo isso, a gente percebeu, bom, no mínimo a jornada de compra tem que ser uma jornada de compra mais agradável, né? A experiência de compra já não é boa. E aí, resolvendo uma jornada de compra mais agradável, a entrega tem que ser fácil também, né? A experiência de entrega, a jornada de entrega para ele tem que ser fácil. E aí que nasceu a Oca. Então, desde lá de trás, a gente vem pensando, de fato, como conseguir criar um produto. Como é que a gente produtiza a arquitetura e a engenharia? Precisamos criar um produto, né? Assim como a gente vai no shopping e compra uma camiseta, PM ou G, assim, essa foi a referência lá atrás. Como é que a gente cria um produto de arquitetura e engenharia onde o cliente possa
quase como comprar uma camiseta. Eu quero escolher a cor, o modelo, o tamanho, o PMG e comprar esse produto. E aí nasceu a Oca. Então a Oca oferece para o cliente um produto final e esse produto é um ambiente de uma casa. Então se é um produto residencial, o cliente entra na plataforma, num período de até 6 minutos, ele compra uma sala, uma cozinha, um banheiro. Cara, 6 minutos o cara compra uma... Eu ia falar pelo menos umas 2 semanas, assim, velho, pra gente começar a conversar. Começar a entender que ambiente ele quer fazer, como ele quer fazer, né? Como você padroniza algo personalizável? As pessoas, elas querem a casa delas do jeito delas. E aí quando você pensa, não, eu quero vender um ambiente do mesmo jeito que eu vendo uma camisa, a camisa não tem problema ser igual, mas e o ambiente? Exatamente. Essa foi uma das diversas variáveis que a gente teve que ao longo do caminho ir desbravando, né? Porque o cliente que quer reformar um banheiro, ele quer ter essa facilidade toda, né, de comprar rápido, enfim, tudo isso que a gente já falou, e ao mesmo tempo ele quer poder personalizar e ter aquele produto que seja um produto dele. Total. Né? Então, como é que a gente começou resolvendo essa solução? Primeiro, tem que ser um cardápio de produtos, tem que ter uma variedade de produtos grande, para você poder olhar e como no iFood que a gente começou comentando, né? Você vai quer comida japonesa, você vai olhar se tem diversas opções de restaurante, de preço, de cardápio, é a mesma coisa para a Oca. Eu quero comprar um banheiro. Bom, se eu quero comprar um banheiro, eu tenho que ter diversas opções de arquitetura. Esse é o primeiro passo, né? Minimalista, retrô, moderna, contemporânea, diversos tipos de arquitetura. Então você tem diversos tipos de produtos ali por arquitetura. Depois o cliente que quer reformar, geralmente ele tem um budget muito definido, né? Ele sabe muito bem quanto ele quer gastar. Então eu posso gastar na minha reforma do meu banheiro R$8.000. Ou não, eu quero investir um pouquinho mais, eu quero gastar R$50.000. Então geralmente esse cliente ele sabe a arquitetura que ele quer, o conceito, a estética, e ele sabe quanto ele pode gastar. Então se você vai comprar um produto, por exemplo, na plataforma da Oca, esses são os 2 principais filtros. Tipo de arquitetura, conceito de arquitetura e faixa de preço. Então tem o low cost, o premium e o assinatura. Então, de forma bem objetiva, como é que a gente resolveu essa primeira dor? Bom, tem que ter um cardápio grande de produtos ao ponto do cliente poder se identificar com algum deles e ele tem que conseguir personalizar alguns detalhes. Aí começa a complicar. Aí começa. Nossa, né? Aí começa. E aí, bom, como é que a gente consegue permitir com que o cliente possa personalizar alguns detalhes sem perder a escala, certo? Né? Porque se eu padronizo, é muito mais fácil que eu consigo uma escala. A hora que eu começo a abrir para uma personalização imensa, eu perco escala. É a lei da indústria, né? Exatamente. Isso daí a gente sabe. E aí a gente foi pensando, bom, quais são os itens que o cliente gostaria de poder personalizar num ambiente, numa sala, numa cozinha, num banheiro, e que operacionalmente isso fosse fácil de resolver. Então, itens decorativos. Então, vou comprar... Inclusive, a gente tem um ambiente lá que é um estúdio de podcast. Olha que legal. Tem um ambiente que é um estúdio de podcast. Então, eu vou querer comprar um ambiente que é um estúdio de podcast. O que eu posso personalizar? Tem 2 opções de mesa. Eu quero trocar a mesa XPTO por outro tipo de mesa. Eu só mudo o fabricante, o revendedor, e eu consigo facilmente trocar. Você meio que avalia por tipo de ambiente quais são os pontos cruciais que, por exemplo, um cliente poderia querer mudar. Porque, por exemplo, você está num banheiro. No banheiro, o cliente não vai querer escolher, igual a gente estava falando no episódio anterior, a tampa que vai ficar no registro do cara ali na parede. Às vezes é mais relevante para ele escolher o modelo do chuveiro ou da cuba. Então, tem coisas que são... Tem coisas que são... a pessoa nem quer mudar, nem precisa muitas vezes mudar. Que aquilo vai fazer alguma diferença no projeto. Mas tem aqueles pontos críticos para a maioria das pessoas, né? Qual o modelo de chuveiro, da cuba, e enfim. Exatamente, né? Depende muito da categoria do ambiente, né? Se é um banheiro, o que o cliente geralmente de um banheiro espera? Bom, ele quer ter um chuveiro confortável, com uma pressão bacana, ele quer ter um vaso. Então, você tem acessórios que podem personalizar de acordo com aquilo que o cliente espera de cada ambiente. Num quarto, o que geralmente o cliente quer personalizar num quarto? A cama, o tipo de iluminação, algumas cores. Então, dependendo do ambiente, ele pode personalizar alguns acessórios. Entendi. Algumas coisas vão ser críticas, né? E o que tá em... Então, ó, só para o povo ficar mais claro, então a gente já tá metendo bala aqui no Thiago. A Oca, então, ela é
a gente pode dizer que ela é um marketplace de ambientes e casas, vamos dizer assim, apartamentos. Que você entra lá, você quer comprar a sua casa inteira ou algum ambiente só para sua casa e você pode filtrar. Bom, quero fazer minha área gourmet. Bom, tá aqui minha área gourmet. Vai aparecer lá diversos tipos de área gourmet e eu posso selecionar a área gourmet que eu quero. É isso. E o que está incluso dentro disso, que está mostrando ali na área gourmet? A gente até deu uma olhada no site, né? É maluco isso. É legal. É mais ou menos isso, né? É um marketplace, a Oca é uma ferramenta de tecnologia que ela oferece serviços de casa e construção para o cliente final, plugando os stakeholders desse ecossistema. Então, o cliente pode comprar um ambiente pronto, né? A gente está falando aqui do ambiente pronto, que é o core da Oca. Mas além do ambiente pronto, eu tenho mais 2 verticais. Então, você imagina, a gente comprou um banheiro, um ambiente pronto. Eu tenho plugado na plataforma todos os fabricantes, todos os parceiros do piso, do porcelanato, do revestimento de parede, do metal, da torneira, do vaso. Então, eu já tenho na plataforma plugado todos esses parceiros. Aí nasceu a segunda vertical, que aí sim é o marketplace. Então, eu posso comprar só a torneira. Então, eu não quero comprar um ambiente pronto, mas eu quero comprar a torneira. Eu sou um cliente que eu tenho meu banheiro, eu recém-reformei, e eu quero, por algum motivo, trocar a torneira daquele banheiro. Então, ele vai poder acessar no marketplace da Oca e comprar aquela torneira. Então, essa é uma segunda vertical. Então, o ambiente pronto é uma entrega. Segunda vertical é o marketplace, onde ele compra aqueles acessórios. Torneira, chuveiro, cama, lençol, enfim. Aquilo que faz parte no ambiente pronto, ele pode comprar de forma isolada. Uhum. Esse é o marketplace. E aí tem a terceira, que é o serviço. Então, comprei uma torneira em um home center, mas eu preciso instalar essa torneira. Ele vai na plataforma da Oca e compra um serviço de instalação de torneira. Então, ambiente pronto, marketplace de produtos e serviços, que é a instalação de uma torneira, por exemplo. Então, são 3 itens, mas que de certa forma eles estão todos conectados. Porque de uma certa forma você pode querer pegar o ambiente inteiro já com tudo, porque quando você seleciona o ambiente lá inteiro, você também já pode embutir a instalação junto, tudo, ou você tem que comprar o ambiente e depois ir na parte da vertical de serviços e comprar a instalação também? Boa. Quando você compra um ambiente pronto, ele contempla material, mão de obra e acessórios. Então, eu comprei um banheiro, está incluso material, revestimento do piso, está incluso a mão de obra, instalação daquele piso e está incluso o acessório, a toalha. Então, o ambiente pronto é material, mão de obra e acessórios. Quando você vai no marketplace, aí sim você compra de forma individualizada. Entendi. E como que a pessoa ela consegue determinar a questão de tamanho? A gente até já brincou aqui, a gente falou de um negócio de PMOG, que a gente entrou lá no site, a gente ficou de cara, falou assim, meu Deus do céu, a gente tem uma fábrica de imóveis sob medida. Se o cara chega e fala assim, viu, me vê um dormitório M, eu falo, amigo, o que você tá pensando? É o que o pessoal fala, né? Tá achando que é pastel? A gente ficou pensando muito na questão da precificação disso, né? Como que você padroniza esses tamanhos em medidas e ao mesmo tempo consegue ter margem nesse ambiente? Essa foi talvez a principal, eu acho que o principal desafio que a Oca resolveu e talvez um dos principais diferenciais competitivos que a gente tem é conseguir ter padronizado um preço sem conhecer o ambiente do cliente. Então você imagina, geralmente como é que funciona hoje? Eu quero reformar um banheiro, eu tenho que ir no seu banheiro, pegar as medidas, fazer o levantamento, pé direito, largura, altura, tiro uma série de fotos e aí eu volto para o escritório e faço um orçamento para poder mandar para o cliente. Então, esse é como acontece hoje na indústria tradicional. A gente pensou, se a gente não criar um padrão para que o cliente possa comprar isso de forma rápida, assim que eu conheça o ambiente dele, não é de fato, a gente não vai estar de fato inovando, né? E aí, enfim, aí tem um algoritmo por trás que hoje o cliente ele imputa informação P, M ou G. E aí como é que ele sabe se o banheiro dele é P, M ou G? Ele tem um range de largura e comprimento. Então, se é um banheiro 1 por 2, ele está no range do P.
Se é 2x4, até 2x4, ele está no range do M. Se é 4x8, ele está no range do G. Então, a única informação que ele vai ter que conferir é largura e comprimento. Conferiu largura e comprimento, ele vai ver que é um M, e aí pegou o M, e aí já dá preço, prazo e etc. E aí por trás, obviamente, tem uma tecnologia e um racional, ali, uma matriz financeira que a gente garante que o meu prazo e o meu custo vai se comportar numa média que eu ponderei ali dentro desse M, desse P, M ou G. Caraca. E na questão por exemplo, a marcenaria sob medida do negócio. O cara, ele tem lá o ambiente dele, mas o móvel é sob medida, por exemplo, daqueles ambientes que vocês estão colocando. Depois que o cara compra, é feita uma avaliação da planta dele realmente, tipo... como que é feita essa compatibilização, né? Porque, assim, cada planta é uma planta, né? Cada ainda projeto mais em é um São projeto. Paulo. A parede é torta, tem maquina ali. Diferença de piso. Aí entra a parte que vocês têm que fazer essa parte de medição, de ir até o local para fazer alguma compatibilização, ou é realmente tudo online? Sim. É bom a gente vir num podcast que é do segmento, que daí as perguntas são bem específicas, né? Mas isso que é legal. Você imagina, é exatamente o que você falou, eu não conheço o banheiro do cliente, eu não sei se ele é retangular, se ele é quadrado, se ele tem um pilar no meio, se a porta é na esquerda, na direita, enfim, eu não conheço o banheiro, né? Então, o cliente, ele fez a compra na plataforma e em até 24 horas vai um artista da Oca no banheiro do cliente e aí sim faz algumas conferências de algumas informações. Então, fiz a venda, em 24 horas vai um artista, que a gente chama, né, não é o pedreiro, não é o pintor, não é o servente de obra, é o artista que vai na residência e ele faz algumas conferências. Então, por exemplo, para marcenaria, né, para mobiliário planejado, por exemplo, de um banheiro. Aquele artista que vai fazer uma visita no local, ele sabe exatamente quais são as informações que ele vai conferir, que o meu parceiro de marcenaria que vai produzir aquele material iria conferir se ele fosse fazer uma visita técnica. Então, eu já faço tudo isso antes. Então, ele vai no local, é um banheiro, e naquele banheiro tem um gabinete de baixo, tem um armário alto e tem uma prateleira. Então, aquele artista, ele sabe que para aquele produto que foi vendido, ele tem que conferir a profundidade, ele tem que pegar algumas informações bem específicas para que a gente volte depois e compatibilize o produto que foi vendido, que é um produto padrão, com o espaço do ambiente. Aí sim a gente faz uma compatibilização. E é um cara que entende de tudo, então, o artista da Oca. Ele meio que sabe de pintura, sabe de revestimento, de marcenaria, ele consegue ter um conhecimento geral ali para captar essas informações ali com uma certa segurança para vocês, né? Esse primeiro artista, ele é um arquiteto. Né? Então é sempre um arquiteto. Então o primeiro artista é um arquiteto. Então ele vai fazer essa conferência, essa vistoria do ambiente. Então ele sabe basicamente quais são as informações que ele tem que conferir. E aí junto com essa primeira visita, a gente vai com uma câmera 3D e faz um escaneamento do ambiente. E esse escaneamento é mais legal, porque esse escaneamento ele tira uma foto 360 do ambiente e é uma foto 360 já com medidas. Então é cotada já. Então eu não preciso ficar lá pegando medidas, esticando a pena e passando. Eu coloco um tripé ali, ponho uma câmera, essa câmera faz uma leitura do ambiente e me dá o ambiente em 3D já com todas as medidas. Caraca. Isso funciona já e a gente não sabe? Putz, funciona e tem várias empresas que fazem isso. Nesse caso, quer dizer, tem algumas câmeras específicas que fazem isso. E aí ou você pode comprar uma câmera como essa, ou você contrata um serviço de uma empresa que faz esse tipo de serviço. É bem legal. Entendi. E aí, depois dessa etapa, o que acontece? O arquiteto, ele vai lá, o artista da Oca, ele entende aquilo e aí volta para a empresa. Porque assim, você falou que vocês gerenciam os stakeholders do negócio, né? Que vão entregar. Então, no caso, não são vocês que têm a marcenaria, que têm a marmoraria, que tem realmente a empresa que vai entregar aquilo, né? O produto Como físico. que funciona essa parte dos fornecedores, a gestão disso? Como quem está por trás disso? Legal. Alguns serviços, né, são serviços que a Oca internaliza. Então, pedreiro, pintor, são itens bem específicos. São os artistas que a Oca tem, que são profissionais homologados. Então, a gente brinca que, do ponto de vista de venda, é um iFood. Do ponto de vista de execução, é quase um Uber, né?
Então a gente fez a venda, o artista recebe, o motorista do Uber, o artista recebe aquela demanda e vai executar. Então o pedreiro recebeu a demanda, ele vai executar. Mas tem algumas disciplinas, como marcenaria, como vidros, como mármores e granitos, que a gente ainda não consegue, talvez nem seja o objetivo, fazer com que seja individualizado por artista. Então, marcenaria são parceiros de marcenaria, inclusive a gente pode falar depois sobre isso, são parceiros de marcenaria que, dependendo da região, a gente direciona para ele executar. Entendi. Então, um pedreiro, o primeiro artista que entra, a gente chama ele de demolidor. É o cara que vai entrar lá e se tiver que demolir o porcelanato, ele vai demolir. Se tiver que demolir o contrapiso, ele vai demolir e sacar aquele entulho e descer por uma caçamba, por exemplo. É o primeiro artista que entra, o demolidor. E aí, um dos últimos é a marcenaria. Então, marcenaria são alguns parceiros que a gente tem que... Fiz a venda de um banheiro 2... automaticamente eu envio para esse parceiro o que é o banheiro, qual a configuração daquele banheiro 2, ele sabe exatamente qual é o material, quais são os entregáveis, qual é o prazo de entrega, e ele simplesmente vai lá e... Imagino que nesse trabalho de homologação dos parceiros você tem que fazer um trabalho ali muito forte também na parte de orçamentação, né? Para equilibrar tudo isso. Exatamente. Tem um trabalho... Na homologação desses parceiros, tem um trabalho grande de vários, né, nos temas de orçamento financeiro, nos temas de qualidade. A gente faz um puta processo rigoroso, porque no final do dia é a OCA que responde para a qualidade, né? Então tem um processo rigoroso de qualidade, mas por um outro lado, por um parceiro, por exemplo, de marcenaria, é muito legal, porque ele sabe exatamente, para aquele banheiro 2, ele sabe exatamente o que ele vai precisar, o material, as quantidades, qual o lucro dele, quanto ele ganha, qual o custo. Então tá tabelado. Isso facilita muito, porque não é cada produto é um novo orçamento e aquela dinâmica toda comercial, né, que a gente conhece. É muito tabelado. Então, para os parceiros é legal, assim, a gente tá conseguindo trazer bons parceiros. Pra gente foi sempre inimaginável, né, pensar em algo assim, principalmente porque a gente trabalha com sob medida, milímetro a milímetro, então, e como a gente lida bastante com o cliente, a gente sente essa necessidade do cara fazer o projeto único ali, ter ali realmente a cara dele no projeto. Imagino que essa deve ser uma objeção forte dos clientes, né? Sim. Como é que você lida com isso? Como é que vocês lidam lá com isso na OCA? Sim. E isso é legal, porque a OCA é recente, né? Se a gente for pensar, a gente lançou em 28/8, agora do ano passado. Tá fazendo 9 meses. Caraca, muito pouco. É muito pouco tempo. É um recém-nascido. Muito pouco tempo. A gente tem uma construtora, né, que já tem alguns anos, já que é uma construtora tradicional, faz obra residencial, corporativa, varejo. A OCA em si é uma empresa jovem. E aí a gente lançou e várias variáveis a gente foi percebendo, né? Uma foi essa, o cliente tem mais a necessidade de personalizar do que a gente imaginou que teria. Então ele quer personalizar a marcenaria. Tudo bem, aí a gente foi adaptando e pensando, como que a gente consegue, o que eu falei no começo, né? Como que a gente consegue abrir para personalização sem mudar, sem me aumentar o meu trabalho operacional. Então, por exemplo, a marcenaria está definida, mas ele pode trocar a cor, ele pode trocar a textura, ele pode trocar... A estrutura, o fabril do negócio, do móvel, da caixaria está feita. Exato. Então, se o cliente quer trocar a cor, tudo bem, você pode trocar uma fórmica branca por uma fórmica preta. Mas a porta é uma porta dupla, o puxador talvez é um item que ele pode trocar, hoje ainda não pode, mas daqui a pouco pode ser que ele possa trocar. Então são acessórios que é fácil pra gente tirar o A e colocar o B. Aí no fundo, você tem que partir de um princípio de padronizar alguma coisa pra depois ir personalizando algo, né? Porque senão vocês nunca iam começar essa empresa, né? Vocês têm que ser até meio maluco pra fazer um negócio desse, né? Exatamente. O cliente quer personalizar, a gente quer padronizar. Então você tem que encontrar um meio do caminho ali, porque tem que ter escala, né? Aí voltando lá para o começo, o que a gente pensou quando a gente estava... Bom, a jornada de compra está resolvida. Putz, a jornada é legal, ele compra fácil, é até 6 minutos, um preço pronto, um prazo pronto, um projeto pronto, está bem resolvida. Como é que a gente consegue agora entregar? A OCA entrega de 15 a 25 dias. Então, dependendo... Tudo pronto? Tudo pronto. E o legal, a gente entregou aí já nesses 9 meses, talvez próximo de
putz, não tenho o número exato, mas talvez próximo de 50 ambientes nesse E período. uma dúvida que surgiu aqui agora, desculpa te cortar, Imagina. mas a Oca ela é focada em ambiente completo, ou por exemplo tem segmento, o cara quer fazer só a reforma das paredes, sem o mobiliário, ou tem essa opção também? Não. Ele pode comprar um ambiente pronto, Um ambiente completo. que é uma sala. Ele pode comprar aí, indo um pouquinho mais além, ele pode comprar um estúdio, por exemplo. Então eu tenho um produto que é um estúdio. Então eu tenho só o ambiente sala, só o ambiente cozinha, mas eu tenho o apartamento inteiro. É um estúdio. E aí quando ele quer segmentar, além do ambiente pronto, pois eu quero só a instalação do piso. Aí ele vai lá no marketplace de serviço. Serviços e produtos. Então eu vou comprar só a instalação de um piso. Entendi. Aí ele vai comprar no marketplace a instalação de um piso. Entendi. E aí, no marketplace é legal, porque também tinha que ser uma dinâmica fácil, né? Como no ambiente pronto ele compra rápido, ele compra um projeto, como é que no marketplace de serviço de um piso eu consigo também fazer com que seja fácil dele comprar? Senão ele vai ter que pegar a medida, com metragem quadrada, então também tem Que uma coisa vai levando a outra, né? Exato, né? Porque começa do serviço, né? E aí do serviço você vai compondo os serviços e vai formando um ambiente. Então a gente já tinha resolvido o ambiente. Pô, eu consigo garantir um preço pronto no ambiente, é mais fácil desmembrar e garantir um preço pronto num serviço. Então ele consegue comprar uma instalação de um piso só, por exemplo. Legal. Caraca, vocês começaram a Oca há 9 meses, com essas 3 verticais, e já estão entregando isso assim, velho? Como assim, velho? E já tá fazendo isso a nível... Qual região que vocês estão atendendo hoje? Mas assim, de longe não foi fácil e não tá sendo fácil. De longe, assim, tem muita coisa que a gente desenhou como qualquer, né? Putz, a gente sabe que a nossa vida de empreendedor, a gente desenha alguma coisa e pivota quase a todo momento. Então, muita variável operacional, enfim, muita coisa que a gente desenhou inicialmente lá no MVP, embora a gente tenha rodado um piloto lá atrás e já foi ajustando, mas depois que lançou também, muita coisa muda, né? E mudou muita coisa, assim, do que a gente desenhou. E aí, passado esses 8 meses, continua mudando ainda muita coisa, né? Então... Cara, e tem que ser meio corajoso pra fazer um negócio desse, viu? Porque a gente conversa com o pessoal que tá fazendo obra na região de São Paulo, alguma coisa assim, gerenciar uma obra da sua empresa. Você tem construtora também, você sabe como gerenciar a obra assim. Já é difícil, né? Pro seu cliente, que você tem controle da sua equipe, que a mão de obra é totalmente sua, você tem total controle sobre o processo, porque o que vocês estão fazendo é pegar um monte de gente que entrega essas coisas de maneira separada e tentar juntar isso de uma maneira mais fácil pro cliente, né? E como você consegue fazer o controle de várias empresas que têm processos totalmente diferentes, tem padrões de entrega totalmente diferentes, e a gente sabe que muda bastante. Até numa mesma empresa você entrega um negócio diferente às vezes. Como que vocês conseguem colocar isso, ou estão pensando em organizar isso, para conseguir entregar algo para o cliente que tenha uma qualidade padronizada, mesmo sendo feito a diversas mãos e organizado por vocês? E até respirou fundo agora. Acho que é mais um desafio esse, né, que a gente vem tentando resolver. Assim, muita coisa a gente vem descobrindo, como eu falei, né, ao longo do caminho. Mas esse é mais um, né? Como que a gente consegue hoje criar essa curadoria, né? Então, a gente começa essa palavra em português, curadoria. Cada obra, geralmente você tem uma obra, fazer uma obra de um banheiro, você tem uma equipe de engenharia, por exemplo, um supervisor de obra, um engenheiro que cuida especificamente daquela obra, né? Na Oca, a gente tem o call center, que a gente brinca que é o call center dos engenheiros. Então, é um engenheiro curador, que ele fica ali na sala de guerra dele, e que ele acompanha até 5 obras, por exemplo. Então, ele monitora, é uma forma muito automatizada também, ele monitora indicadores ali muito chaves daquilo que a gente sabe que para uma obra de um ambiente ele precisa monitorar. Então, por exemplo, checkpoint de cada um dos artistas. Então, cada artista que entra e sai naquele dia, ele faz um checkpoint ali e o nosso curador garante que ele entrou às 8 e saiu às 16 horas e que produziu.
Esse é um indicador que a OCA monitora. 2, entrega dos materiais. Então eu tenho dias específicos de entrega, milestones bem precisos ali de entregas de materiais que esse curador está monitorando. Contato com o cliente o tempo inteiro via a plataforma da OCA. Então o cliente o tempo inteiro ele tem acesso 24 horas, qualquer dúvida que ele tenha. Então são KPIs muito definidos ali que ele consegue de uma forma remota, ele não está fisicamente lá no local, mas ele consegue de uma forma remota monitorar e ter a segurança que aquela obra está andando e está garantindo. Que está garantindo um prazo e uma qualidade. E aí esse artista, isso é muito legal também, isso eu não comentei ainda, esse artista, cada vez que ele finaliza uma etapa, então você imagina o demolidor, vamos lá, o demolidor ele vai fazer a demolição do piso. Cada vez que ele finaliza cada etapa, ele dá um check, ele fez a demolição do piso, ele tira uma foto do aquele piso demolido, sobe na plataforma da OCA e o curador valida se aquele serviço de fato foi realizado ou não. Então, o curador validou, beleza, ele fez a demolição do piso, serviço validado, ele dá um ok, e aí esse artista ele recebe também por serviço executado. Então o curador validou, automaticamente sobe para a carteira daquele artista R$60 da demolição daquele piso. Aí ele ensacou aquele entulho. Ele dá um check, ele tira uma foto, mostra que ele ensacou aquele entulho, o curador aprova, sobe mais R$30 para a carteira daquele artista. E aí no final do dia ele vai acumulando como se fosse o motorista do Uber. Ele vai acumulando saldo na carteira dele que ele pode sacar esse valor. E o cliente ele tem acesso a essas, por exemplo, eu não moro no ambiente, mas estou reformando ali, eu tenho acesso dentro do aplicativo, como que tá essas atualizações, esses checkpoints? Tem acesso. Ele consegue acessar, é outro aplicativo. É outro aplicativo e é outro layout ali, né? Tem o layout do artista, tem o front-end do cliente, né? O cliente consegue também na plataforma acompanhar o andamento, ter acesso com o curador, olhar as fotos daquele ambiente, ele tem uma câmera também que ele pode monitorar em tempo real ali o que está acontecendo. Entendi. Então ele tem Cara, é esses legal acessos. porque, querendo ou não, é padronizado, você compra como se fosse um iFood, mas querendo ou não, você tem um certo, como é que eu posso dizer, um trabalho consultivo ali por trás. Pô, você tá com uma... Você não quer dizer que você vai chegar lá, vai comprar uma obra de um ambiente e vai ficar largado ao léu, você tendo que, só vendo o negócio acontecer sem poder perguntar nada pra ninguém, né? Você pode ir lá, conversar com o engenheiro, tirar algumas dúvidas, ver como é que vai ser o andamento, né? Então você tem ali um acompanhamento, isso é legal. Sim, tem acompanhamento. A gente quer... É curioso, mas a OCA tem a vontade de cada vez mais fazer com que o cliente não participe desse processo construtivo. É curioso, né? Disruptivo. Mas você imagina, você comprou um carro. Você não fica em contato, né, com a Volkswagen. Como é que está a produção do meu carro? Vocês colocaram... Você compra um carro e você combina um deadline de entrega e você quer retirar a chave daquele carro e usar aquele carro. E é muito louco como nesse nosso meio a pessoa sente a necessidade de acompanhar e monitorar junto, né? Ela fica em cima ali para ver se realmente vai dar tudo certo. Porque não confia, né? Porque é um ecossistema tão traumatizado que o cliente não confia. Ele quer saber se está sendo feito, ele quer saber se o valor que ele pagou foi utilizado, ele quer saber uma série de coisas. E a pessoa tem medo de não entregar, né? De não receber o negócio. Ainda tem muito também, isso, né? Não entregar no prazo, do preço, do custo aumentar, o acabamento não ficar legal, né? São várias variáveis. Medo de ser enganado também, né? Você paga caro no material, aí você quer ver se o cara tá realmente colocando aquele material lá. Então, a gente tem sim a vontade de cada vez mais fazer com que o cliente compre o produto e daqui 15 dias aí você volta para receber que esse produto está entregue, instalado, montado na sua casa. Né? E aí, voltando para a analogia da camiseta, você vai comprar uma camiseta no shopping, você não quer saber se a agulha que a loja usou é a agulha 1, 2 ou 3, se a linha, se a mão de obra. Você quer a camiseta pronta, bonita, com material legal, né? E na arquitetura e na engenharia não. Você precisa saber a marca do cimento, você precisa saber... Então, a OCA tem essa vontade e a gente está caminhando para isso, para cada vez mais criar um produto. Eu acho que é um processo de educação também, né, no mercado, porque isso é muito diferente, e tá enraizado na cabeça das pessoas qual é a forma de você comprar um imóvel, de você fazer uma reforma, de você, né, construir sua casa. Então até vai ser um desafio para a OCA e até para todo mundo, para todos nós do mercado, para colocar essas coisas para funcionar mesmo, né? Sim. Porque
Como a gente estava falando, né? Você estava falando que o mercado da construção civil, ele naquele ranking lá de Sim. mais atrasados, a gente só ganha do agro e pesca. e da pesca, velho. Puta, é foda, né, velho? Da pesca. Que é a mesma varinha há anos, né? De bambu que você vai lá e no máximo evoluiu para uma carretilha. Você né? percebe que tá tão enraizado que qualquer coisa diferente que surge no mercado, um dos nossos patrocinadores aqui, ele facilita o acesso ao crédito. E, pô, a galera fica de cara com isso. Como assim eu posso construir uma casa financiada? Sem ter dinheiro. Porque tá tão enraizado, ao longo do tempo teve tanto trauma, que nem você falou, que a galera não imagina esse tipo de coisa, né? Com certeza. E aí a gente para e pensa, né? Que a tecnologia, né? Que a digitalização, que o online está vindo cada vez mais numa curva crescente e que vai cada vez mais ganhar espaço, é um fato, né? Isso já vem acontecendo em vários segmentos. Você olha as fintechs, né? Os bancos, você tem hoje, quantos bancos digitais você tem ganhando muito espaço. Você olha a hotelaria, né? Com o Airbnb. Você olha a alimentação, com o iFood, com o Rappi, com outras. Então, a digitalização e a tecnologia é um caminho sem volta e que ele vai acontecer. E na construção, na arquitetura, na engenharia também vai acontecer. É um fato. E quem tiver mais na dianteira e quem tiver mais preparado vai surfar dessa onda. E inclusive eu acho que nos próximos anos, agora, nos próximos meses, nos próximos anos, eu acho que vai ser o boom, vai ser a onda das construtechs, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando e mirando, porque esse digital e a tecnologia já está chegando e vai chegar com cada vez mais força para esse nosso mercado. E, cara, falando da Oca, eu vejo como uma solução de democratização, bem dizer, né? As pessoas, a gente tem aí um dado que mais de 90% das pessoas não procuram ajuda profissional para reformar, para comprar uma casa. E acho que até uma pergunta para te fazer, né? Você sente dos clientes da Oca que existe uma certa categoria ali em questão de renda? Você vê que é mais baixo padrão, mais médio padrão, alto padrão? Você consegue enxergar essa categorização? E a Oca divide isso também, né? De alguma maneira? A Oca divide? Eu acho que é um tempo de amostragem pequeno ainda para a gente conseguir, com a quantidade de clientes e de leads, né, de potenciais clientes que a gente tem, acho que é uma quantidade pequena ainda para a gente ter alguma amostragem, mas é o que você falou, ó, qual que é a proposta da Oca? É democratizar o acesso à arquitetura e à engenharia para grande parte da população. Então, a gente tem banheiros, lavabos de R$2.000, que o cliente paga 10 vezes de R$200, e tem cozinha assinada por um arquiteto conceituado de 150 mil, de 250 mil. Então eu acho que a gente, em toda reunião semanal que a gente tem de vendas ali, qual que é o nosso perfil de cliente, qual que é o nosso público-alvo, e é todo mundo que tem uma casa, né? Eu tenho a minha mãe que ela quer comprar, que ela tem aquele banheiro de casa antigo, que ela tem vontade de reformar, mas eu tenho aquela família que acabou de casar, super nova, e que acabou de comprar da construtora o imóvel na planta e quer reformar o apartamento inteiro. Então é muito louco isso. E eu tenho um ponto também, porque assim, tem várias não, né? Mas agora tá começando a surgir um pouco mais de empresas que fazem a reforma completa, né? Que você chega, dá a chave na mão do cara, ele vai lá e resolve tudo pra você. Só que não tem, tipo assim... Como assim? Como você pode dizer? Essa questão da padronização que vocês fazem, tem o intuito também de colocar uma marca na casa, alguma coisa assim, mesmo tendo vindo de vários fornecedores? Tem, essa é uma pergunta bem legal. Porque a gente fala a todo momento, né? Oca, agora a sua casa tem marca, né? Por que isso? Voltando para a analogia da camiseta, você compra uma camiseta, você está comprando uma marca de uma camiseta. E quando você fala de construção, de obra, você tem os arquitetos, né? Que você tem um projeto assinado pelo arquiteto, pelo Armentano e etc. Você tem a marca dos arquitetos, mas quando você fala de uma reforma, de uma casa, não tem marca, né? Uhum. Como tem em qualquer outro segmento. E a gente tem sim essa vontade, né, de mostrar que agora você comprou um banheiro, é um banheiro assinado pela Oca, a casa tem marca agora, inclusive quando a gente entrega, cada
ambiente que a Oca entrega, a gente coloca um selinho da Oca, que é uma etiqueta pequenininha ali, mas que para mostrar que agora você está comprando um produto assinado pela Oca. Eu acho que esse nosso mercado pede um pouco disso também, Isso não tem a ver até com o que a gente estava falando de preço, né? Que tem a galera baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Só que, tipo, a gente vê várias empresas de reforma que fazem tudo, só que hoje eles estão focando muito mais no médio e alto padrão. Mas por que eu vejo isso? Porque o cara do médio e alto padrão, hoje ele consegue contratar a empresa que faz tudo. Mas, porque ainda não é viável financeiramente. As empresas ainda não estão conseguindo enxugar o custo para ser mais barato. Na verdade, se contratar uma empresa que faz tudo é mais caro ainda hoje. Só que para pensar, se você pudesse comprar tudo em um lugar só, você não compraria? Se você tirar o fator preço, se você tem uma casa de baixo padrão, de médio padrão ou de alto padrão, todo mundo prefere isso. A gente entra naquele ponto que a gente sempre bate na tecla aqui no